Bom dia a todos e bem-vindos à sexta sessão da Abreu Advogados Forward Sessions. Sou a Inês Sequeira Mendes, da equipa de Concorrência, Regulação e União Europeia da Abreu Advogados. As Abreu Advogados Forward Sessions são seminários em rede sobre temas jurídicos com interesse geral, focados na procura de soluções empresariais conformes e sustentáveis. Esta iniciativa está inserida no âmbito Helpdesk Covid-19, uma equipa multidisciplinar da Abreu Advogados preparada para acompanhar os desafios estratégicos das empresas e dos demais agentes económicos, designadamente dos nossos clientes. Convidamos assim todos os que agora assistem a visitar também o site abreuadvogados.com na nossa página Helpdesk Covid-19 para mais informação. Vamos dar início à sessão de hoje, dedicada ao tema Mais uma crise e agora?, durante a qual iremos procurar analisar o modo como Portugal saiu de crises anteriores, analisando a possível ligação da situação atual com a crise de 2008, o contexto europeu e refletindo sobre cenários e estratégias para o futuro. Para a sessão de hoje convidamos o professor Luciano Amaral, professor universitário e investigador, a quem desde já muito agradecemos por ter aceitado o nosso convite. O professor Luciano Amaral dispensa apresentações, mas não é demais recordar alguns aspectos biográficos da sua vasta carreira. É doutorado pelo Instituto Universitário Europeu de Florença e professor associado na Nova School of Business and Economics, onde ensina História Económica e História Contemporânea. Tem-se dedicado à investigação do problema do crescimento económico nos séculos XX e XXI e à história bancária e dos grupos económicos no mesmo período, com vários livros e artigos publicados em revistas da especialidade. Publicou ainda livros para o grande público, como A Economia Portuguesa, as Últimas Décadas, em 2010, ou ainda Rica Vida, Crise e Salvação em 10 Momentos da História de Portugal, em 2014. A sessão está pensada para durar entre 45 minutos e uma hora, começará com uma apresentação do professor Luciano Amaral sobre o tema e será depois seguida de uma conversa com o João Vacas, consultor da Abreu Advogados para os Assuntos Europeus, a quem aproveito desde já para cumprimentar. Recordo ainda que no momento da inscrição pedimos que nos colocassem questões que gostassem de ver respondidas durante esta conversa, condensámos as perguntas por tópicos e acredito que conseguiremos abranger o maior número de temas que nos propuseram. Relembro igualmente que poderão colocar questões adicionais durante a sessão através do e-mail que foi disponibilizado, mas que aqui recordo, eventos@abreuadvogados.com. Sem mais delongas, passo desde já a palavra ao professor Luciano Amaral. Então, bom dia, julgo que já estou no ar, não é? Bom dia, gostava de começar por agradecer o convite que me fizeram. É um convite com uma distinção um bocadinho dúbia, no sentido em que fui convidado por ser presumivelmente um especialista em crises. Ora, não sei se é propriamente, claro, é uma distinção, mas não sei se é uma distinção propriamente excelente, mas enfim, estou disposto a aceitar esse fardo de ser especialista em crises e tentar lidar com esse, digamos, com esse meu conhecimento. Vou mostrar-vos um slide. Esse meu conhecimento das crises advém, tanto quanto eu percebi do convite que me foi feito, de um livro que eu escrevi, que julgo que estarão a ver, um livro que escrevi há uns anos, entre 2013 e 2014, chamado Rica Vida, sobre crise e salvação em vários momentos da história de Portugal. Quando eu escrevi o livro, portanto, nessa altura, foi exatamente no meio daquela crise de 2007, 2008, 15, não se sabe muito bem quando é que começa e quando é que acaba, mas enfim, é aquela crise que levou à intervenção da Troika, depois a partir de 2011. O livro tinha assim um propósito um bocadinho positivo, digamos, um bocado como ao estilo dos oradores motivacionais, dizer vamos para a frente, já tivemos em coisas piores, sempre saímos, portanto havia um pouco tinha um pouco essa ideia, até porque tratava não só de crises que se podem chamar provavelmente económicas só, mas tratava de crises mais vastas, crises que eu chamei no livro existenciais,
sendo que essas crises existenciais se caracterizaram por serem momentos em que a própria existência do país, Portugal, esteve em causa. E aquilo que eu mostrava era que, mesmo nessas crises existenciais extremamente graves, nós tínhamos encontrado uma saída, às vezes até uma saída surpreendentemente positiva. Os exemplos que eu dava, por exemplo, em 1383-85, Portugal esteve para desaparecer, integrado no Reino de Castela, mas seguiu-se o quê? A suposta Idade de Ouro de Portugal com os descobrimentos. Depois, a segunda grande crise que eu mencionava era a crise da integração na coroa espanhola, a partir de 1580. A partir de 1640 regressámos a ter a nossa coroa e, passado pouco tempo, iniciou-se o ciclo do ouro do Brasil, que foi mais um século, digamos assim, de uma prosperidade, talvez ilusória, mas uma certa prosperidade. Depois a crise das invasões francesas e da fuga da corte para o Brasil e a dificuldade ou a relutância do rei em regressar a Portugal, mas ele finalmente lá regressou e inaugurámos a Idade Liberal e do crescimento económico moderno, da democracia, que fez de nós, digamos, até agora um dos países mais desenvolvidos que existe na Terra. Portanto, eram estas as crises existenciais de que saímos e aparentemente saímos até, digamos, com soluções bastante interessantes. Eu interpretei, na altura, a crise de 2008-15 como uma outra crise existencial. Porquê? Por causa não da nossa integração na União Europeia, mas da nossa participação na moeda única. A questão, basicamente, era a de que, estando nós, naquela circunstância, integrados na moeda única, isso poderia significar, por razões de funcionamento da moeda única, nomeadamente de transferências orçamentais, uma possível dissolução, digamos assim, da democracia portuguesa num espaço orçamental e logo parlamentar e logo democrático europeu, em que a democracia portuguesa e logo o país enquanto tal se poderia também dissolver, digamos assim. Era esta a minha interpretação da crise existencial daquela altura. E o propósito do livro é dizer que provavelmente também iríamos encontrar uma solução interessante e até oferecia umas possibilidades no fim do livro. Ora, eu julgo que esta crise na realidade não acabou e estamos a vê-la outra vez a aparecer diante de nós, quando nós começamos a discutir a questão dos eurobonds, dos corona bonds, das transferências orçamentais entre países. Estamos a regressar, na verdade, à crise essa crise de 2008-2015, que nunca foi muito bem resolvida. Ela foi, digamos, posta no congelador, ou até, para usar uma metáfora mais adequada aos tempos, no ventilador, não é? O ventilador do Whatever It Takes do Mário Draghi, que foi aguentando, digamos, as assimetrias das diferentes economias da zona euro ligadas à máquina, até o aparecimento de uma nova crise, que apareceu e da maneira mais, digamos, chocante possível, e agora que estamos no meio da nova crise, se regressam os velhos temas da crise de 2008-2015, quem é que paga, quem é que transfere, de onde é que vem o dinheiro, etc, etc. Acho que podemos voltar aqui um pouco mais à frente, quando eu tentar agora então falar um pouco desta crise no contexto deste meu presumível conhecimento aprofundado das crises anteriores. Ora, eu acho que realmente a crise que nós estamos a viver é bastante diferente de 2008-2015, na sua origem. Como eu digo, é uma continuação em certos aspectos, mas claro, a origem de tudo isto é muito diferente, e também é uma crise para que não temos muitos precedentes para interpretar, não no sentido em que não tenham existido epidemias e pandemias anteriores, houve muitas, por exemplo, a gripe espanhola do início do século XX, matou em Portugal mais pessoas que a Primeira Guerra Mundial, e aliás no mundo mais pessoas que a Primeira Guerra Mundial, mas nunca se fez este tipo de reação que nós fizemos desta vez, que foi
parar as economias e as sociedades para tentar combater uma pandemia. E, portanto, não tem precedentes este género de paragem. É um colapso abrupto e eu gostava de mostrar um gráfico que foi feito por uns... o que é este? Exato. Um gráfico foi feito por uns autores americanos sobre a atividade económica semanal nos Estados Unidos entre 2008 e agora, e temos aqui, eu acho que se vê o ponteiro que eu estou a utilizar, temos aqui a tal crise de 2008-2015, não é? Como vemos, teve aqui uma queda muito pronunciada, mas depois houve uma recuperação, uma atividade mais ou menos, isto é os Estados Unidos, claro, no nosso caso o percurso seria diferente, mas aquilo que interessa mais neste gráfico é esta queda abrupta que se vê algures por abril de 2020. Isto não tem, quer dizer, quando comparamos com a crise de 2008 não há qualquer comparação possível, é uma queda absolutamente incompreensível, quer dizer, não há equivalente histórico, digamos assim, de uma paragem deste género. Em Portugal nós não temos números assim, não temos autores tão expeditos a arranjar material estatístico para apresentarem coisas deste género, mas temos uma ideia, por exemplo, o desemprego. Vamos lá ver, o INE publicou ontem uma estatística extraordinária mostrando que o desemprego se tinha reduzido desde o início da crise, mas porquê? Porque, dizem eles, há imensos inativos, isto é, pessoas que não procuraram emprego. Pergunto-me porque será que essas pessoas não procuraram emprego e, portanto, não podem ser consideradas desempregadas, são inativas, são pessoas que saíram do mercado de trabalho. Pronto, isto são coisas de estatística, mostra bem, às vezes, como estas categorias estatísticas são sujeitas enfim, a interpretações altamente subjetivas. E aquilo que nós sabemos é que 400 mil pessoas se dirigiram aos centros de emprego, 400 mil pessoas pediram apoio dos recibos verdes, há 1 milhão e 200 mil, 300 mil de pessoas em layoff, isto dá 2 milhões de pessoas, mais ou menos, paradas. Ora, para uma força de trabalho de 4 milhões, 4 mil milhões e tal de pessoas, estamos a falar de um desemprego, entendido agora assim num sentido económico e não no meramente estatístico que é fornecido pelo INE, 40% a 50% das pessoas estão paradas. Nós ainda temos esta possibilidade do trabalho online, mas há imensas pessoas que não podem sequer fazer isso e, portanto, é esta a dimensão da crise. Bom, isto tem um lado bom, por incrível que pareça. Não é? O lado bom é de que é muito difícil ir muito mais abaixo do que isto. Portanto, a partir de agora é sempre a subir. Claro que o que importa saber é como é que subimos, não é? Quanto, como, de que maneira, mas, quer dizer, tão fundo, tão baixo do que chegámos de repente no espaço de um mês, dificilmente voltará a acontecer. E, portanto, agora que o mal, digamos assim, está feito, a questão é saber como sair. Claro que há um aspecto mais ou menos evidente nisto tudo, que é, num certo sentido, esta é uma crise fácil de resolver. Não é? Tiramos o medo às pessoas, tiramos o pânico às pessoas. Se fosse possível fazer isso, faríamos isso e as pessoas sairiam para a rua e regressariam aos seus trabalhos com mais ou menos rapidez, mas acontece que não é isso que é viável e que é possível fazer. As pessoas têm medo de sair, têm medo por si, têm medo pelos outros, causar mal aos outros, têm receio de regressarem às suas atividades normais e, portanto, há um período aqui que é bastante indefinido e isso é um dos aspectos piores disto, é a incerteza, é um período muito indefinido de sabermos quando é que voltamos a ter confiança de podermos voltar a desenvolver atividades mais ou menos normais, sem medo de nos infectarmos, de ficarmos doentes. Portanto, como há essa incerteza, é com essa incerteza que vamos ter de
de lidar e, portanto, a solução aparentemente fácil, na realidade não é fácil, porque vai ser preciso recuperar essa confiança, ela só vai regressar muito lentamente. Aqui eu volto a dar uma imagem que feita também por uns autores, neste caso não são americanos, são australianos, que no fundo apresentam alguns cenários, quer dizer, são cenários teóricos, simulações feitas a partir dos modelos, não vale a pena estar aqui com aspectos técnicos muito detalhados, mas basicamente há uma espécie de cenário base, onde, digamos, a economia teria um percurso mais ou menos normal, e depois há vários cenários que se afastam mais ou menos desse percurso base normal, digamos assim. E, claro, há aqueles muito pronunciados, com quedas muito pronunciadas e recuperações muito pronunciadas, há outros com quedas menos pronunciadas, mas enfim, para todos, não há cenário, digamos assim, em que não se preveja uma deterioração bastante grande da atividade económica. Ora, Portugal é um país que tem problemas específicos no meio disto tudo. Eu acho que dois são especialmente visíveis. Um é a grande aposta que ultimamente foi feita no turismo, que serviu, aliás, para equilibrar as contas externas durante muitos anos e que será dos últimos setores onde a confiança regressará, porque as viagens de avião, as concentrações de pessoas, tudo aquilo que está ligado ao turismo tem estes problemas de incapacidade de distanciamento social, ou extrema dificuldade do distanciamento social e, portanto, será dos últimos setores a ter alguma recuperação. Eu julgo que o verão de 2020 está perdido praticamente para este efeito. A questão é se depois se regressa a alguma confiança e durante quanto tempo, porque o medo, mesmo que nós comecemos a aceitar nas nossas comunidades a viver fora com algum distanciamento social, o medo de grandes deslocações em aviões fechados, em hotéis com outras pessoas vindas de muitas partes do mundo, provavelmente sobreviverá durante muito tempo, e não apenas este ano, talvez muitos anos. E o turismo tem imensas ramificações, quer dizer, a aviação, a hotelaria, a restauração, o imobiliário, e se falamos do imobiliário falamos da banca, enfim, as ramificações são enormes daquilo que advém desta desconfiança em relação à situação do turismo. E depois, específica de Portugal também, é a dívida do país, 120% do PIB, a dívida pública, e que vai aumentar, porque o déficit vai aumentar para proteger, digamos, para manter a economia, lá está, ligada ao ventilador, e a dívida vai aumentar, seja por via do déficit, seja porque vamos ter de a contrair diretamente para lidar com o problema da economia. Portanto, estes são os dois problemas específicos que nós temos, a parte da estrutura da economia muito dependente, digamos, do não distanciamento social, e a parte da estrutura das contas públicas, que é muito frágil, não foi realmente completamente resolvida, apesar dos superávites orçamentais dos últimos anos, não foi realmente resolvida porque a dívida pública continua a um nível muito elevado da economia. Então, digamos, conduzindo-nos aqui já para o fim desta apresentação, temos as duas grandes questões que se colocam agora para tentar sair disto. Uma é a discussão mais imediata de como financiar este esforço que vai ser feito pelo Estado português. É aqui que entra a questão, digamos, das transferências europeias, e aquilo que nós temos visto é que regressou, digamos, à simetria entre os países europeus, é aquilo que eu já tinha dito, que era referente à crise de 2008-2015 e que se repete agora. Quer dizer, nós estamos
na União Europeia, na zona euro, mas, por exemplo, a Alemanha, um país com um PIB per capita muito mais elevado do que Portugal, está disposta a financiar até 15%, a ter um déficit orçamental de 15% do PIB, para tentar acomodar esta queda da economia. Portugal não tem esses meios, ou teria, mas imediatamente entraria num percurso de endividamento explosivo e, portanto, os meios que tem dedicado, um país com um PIB per capita muito inferior ao da Alemanha, tem dedicado meios muito inferiores e, portanto, o que é que nós temos aqui? Temos outra vez o problema das transferências. Isto é daí que vem a discussão dos eurobonds, dos coronabonds, e os países do sul da Europa, alguns deles muito afetados em termos de saúde pública, Espanha, Itália e até a França, querem uma solidariedade do norte para ajudar a financiar, do norte da Europa para ajudar a financiar os seus problemas. E aí, claro, a discussão voltou um bocado aos termos daqueles tempos, de há 10 anos, que é o sul da Europa quer dinheiro sem condições e o norte da Europa diz, até pode ser, mas com condições. E basicamente é isto, é onde nós voltamos e, portanto, voltamos outra vez à grande questão das transferências numa zona monetária, numa moeda única. Quer dizer, porque esse é que é o problema da moeda única. Quer dizer, a moeda única, ou bem que tem um sistema de transferências mais ou menos automático, ou bem que é uma moeda, é uma zona monetária incompleta, e portanto isto coloca o velho problema de sabermos se queremos passar para uma integração orçamental, que necessariamente significa uma integração parlamentar, que necessariamente significa uma integração dos sistemas políticos, porque isso digamos, isso é a questão, muitas vezes acho eu que não se compreende muito bem que o essencial dos nossos regimes liberais e democráticos é o Parlamento e o Orçamento. Quer dizer, isso é o que define, quer dizer, as revoluções liberais foram toda, a velha frase dos revolucionários americanos, no taxation without representation. Não há impostos sem representação. Foi assim que nasceram todos os parlamentos modernos, é assim que nasceram todas as democracias modernas. Isto é, nós até aceitamos pagar impostos para o rei ou lá quem seja fazer o que quiser, mas temos de ter representação e temos de influenciar a política. E, portanto, se nós passamos por uma integração orçamental europeia, temos de ter também mecanismos democráticos europeus, e isso pode significar a dissolução da democracia portuguesa numa democracia mais geral. Isto é um salto quântico, digamos assim, que ninguém quer dar. Os portugueses, os espanhóis, os italianos querem o dinheiro, mas não querem este processo. Os alemães, os holandeses, os suecos, os dinamarqueses até não se importam de dar o dinheiro, mas também não querem este processo. E, portanto, toda a gente quer o dinheiro, mas ninguém quer propriamente o custo político e existencial, lá está, desta maior integração. E para Portugal, portanto, a questão, por isso é que a crise do euro continua e voltou. Isto é, só precisou de um novo choque para voltar a ser visível. Essa é a questão. Foi ligada aos tubos pelo Mário Draghi, mas agora houve um outro choque e voltaram as velhas tensões. E, portanto, para Portugal, qual é a questão? É ou recebemos algum dinheiro, de alguma forma, ou precisamos de algum instrumento, por exemplo, a desvalorização da moeda, para tentarmos combater esta situação. E, portanto, é isso, que temos de ter algum instrumento, ou então fazemos aquilo que fizemos há 10 anos, mas em escala gigantesca, que é a desvalorização interna, digamos, um colapso dos rendimentos da maior parte das pessoas, com uma crise, digamos que fará de 2008-15 uma criança comparada com esta, porque é disso que estamos a falar. Portanto, temos estas três hipóteses, ou essa desvalorização interna colossal, com, digamos assim, um impacto económico e social incrível, ou as transferências ao nível da União Europeia, ou algum instrumento de política económica
nomeadamente na política monetária, que nos permita, enfim, alguma flexibilidade para lidar, para tentar aumentar as nossas exportações, reduzir as importações, etc, etc. Portanto, voltámos à crise do euro, com todas as suas consequências económicas, políticas, sociais. Este é o primeiro aspecto. E o segundo, com o qual vou terminar, não se preocupem, e que é, portanto, este é o imediato, digamos assim, o aspecto imediato de financiamento desta crise. Depois há um aspecto um bocado menos imediato, que é, vamos ter de ser apoiados na nossa recuperação por qualquer uma destas maneiras, não é? Seja, lá está, a tal desvalorização, mas isso implica sair do euro, o que não é possível. Ou então temos agora o Whatever It Takes da Christine Lagarde, que já fez, aliás, bastante por isso, embora ao princípio não, agora já fez um pouco por isso. Ou temos o Whatever It Takes de Lagarde, ou saímos do euro para ter uma flexibilidade monetária para lidar com este choque temporário, mesmo que depois até pudéssemos regressar a isto. Enfim, podemos falar, se quiserem, sobre isso. Ou temos um apoio orçamental para enfrentar esta crise, um apoio orçamental externo, um apoio externo financeiro para enfrentar esta crise, ou então temos o tal colapso económico mais ou menos imediato. Ora, qualquer apoio à recuperação que venha coloca o problema de saber o que fazer com ele. Isto é, voltamos ao turismo, agora parece difícil, não é? Este ano, talvez no próximo, e mesmo a longo prazo é isso que queremos fazer, quer dizer, é aí que queremos investir os meios que nos forem dados para combater esta crise, ou será que temos aqui uma oportunidade, digamos, para diversificar a nossa economia num sentido que seja menos, por um lado, tão pouco valor acrescentado como é o turismo, e por outro lado, digamos, setores que sejam menos ligados a este género de ciclos, digamos assim. E, portanto, teremos de pensar, talvez, que há atividade, temos agora uma mão de obras já bastante qualificada, mesmo a nível europeu, mesmo que seja ainda das menos qualificadas a nível europeu, não se pode dizer que não temos pessoas qualificadas para tentar fazer coisas um pouco diferentes do que seja propriamente só o turismo, seja só a Flórida da Europa, pode ser talvez outra coisa qualquer, apontando para atividades talvez industriais ou de serviços de maior valor acrescentado, mas eu julgo que aqui, mais uma vez aqui, será muito difícil fazer isto sem um quadro europeu integrado. Isto é, se pensarmos fazer só nós isto não faz muito sentido, mas talvez faça sentido integrado numa espécie digamos, de recuperação da própria economia europeia, em que os diferentes países acabem por desempenhar funções económicas distintas, complementares, mas, digamos, num quadro europeu mais geral. Só a nível nacional, um regresso, digamos, ao estrito nacionalismo económico não parece muito viável, porque somos uma economia pequena que precisaria sempre de uma ligação ao exterior, e talvez a melhor maneira seja integrar na economia europeia, uma espécie de nova economia europeia, uma economia europeia recuperada. Julgo que terá sempre, mais uma vez, de passar por aí. Portanto, lá está, a dimensão europeia continua a ser crucial nesta circunstância, seja para a recuperação imediata, seja depois, digamos, para aquilo que nós podemos chamar a reconstrução, com aquele ar assim, bélico ou pós-bélico que tem sido usado ultimamente. Julgo que isto, para já, como apresentação, basta, depois podemos discutir outras coisas à medida que as perguntas forem sendo feitas. Eu não estou a ouvir nada.
Peço desculpa, mas tivemos aqui um compasso de espera certo. porque precisava que me devolvessem o pio, mas agora já estou devidamente capacitado. Antes de mais nada, eu também queria agradecer ao Luciano Amaral por ter aceitado este nosso convite. É muito bom revê-lo, ainda que seja à distância, mas isso é o que nós hoje em dia dizemos a todos os nossos amigos e, portanto, é muito bom poder contar com a sua experiência e com o seu conhecimento destas áreas. Como eu não tenho percentagem, posso fazer um bocadinho de product placement. Este livro, de facto, é muitíssimo interessante e sintetiza muito o que aconteceu em Portugal, praticamente desde o seu início e, portanto, faltando um capítulo para esta nova crise, para todas as outras, eu usando desta faculdade que é de ter agora o PIO, recomendaria. Mas, passando à apresentação, Luciano Amaral, há um tema que tem sido falado recorrentemente e que é usado como a solução mirífica, a solução ideal para estes problemas todos da Europa. Mais uma vez recorre-se à história e evoca-se a ideia de um plano Marshall para a Europa. Aquilo que eu perguntava para começar ao Luciano é se faz de facto sentido este plano Marshall. Provavelmente não terá um nome tão claramente anglo-saxónico face à nossa atual solidão estratégica em que vivemos, não é? Os Estados Unidos parecem menos interessados em interagir com o mundo e a forma como o nosso grande protetor da nossa paz e estabilidade optou por fazer o pivô estratégico para o Pacífico também nos tornou mais expostos e mais entregues a nós próprios. Portanto, a primeira pergunta que eu faria era, de facto, se é possível este plano Marshall, que contornos terá e, sobretudo, como é que este plano será alavancado, financiado, tendo em conta que o nosso aliado preferencial opta por estar mais preocupado consigo próprio e menos connosco, e, portanto, o burden sharing, neste momento, é mesmo burden e talvez seja menos sharing. Portanto, eu perguntava isso. Para já, plano Marshall é possível? Com que características? Faz sentido? Ok. Ouve-se? Ouve-se. Sim, é uma excelente pergunta, João. E julgo que tem, tem duas dimensões. Há quem pense no Plano Marshall como uma coisa, digamos, estritamente europeia. Mais uma vez, um pouco à volta do tema dos vulnerables, do tal burden da Europa. Isto é, aqueles que têm, que vão sair desta crise com mais meios, porque têm uma capacidade económica maior, ajudarem a financiar o sul da Europa, os países com mais dificuldades. Há uma coisa que muitas vezes se pensa sobre o Plano Marshall e que não é correta, que é, o Plano Marshall não foi um programa de ajuda. O Plano Marshall foi um programa de empréstimos. Empréstimos em excelentes condições, quer dizer, pagos a imensos anos de distância, com juros baixíssimos, mas foi um programa de empréstimos. E, portanto, quando se discutem os Corona Bonds e se exige doações, célebre discussão grants versus loan, empréstimos versus doações, tem de se pensar que digamos assim, empréstimos feitos com boas condições, desde que caiam na semente certa, digamos que é economias em crescimento, etc., não há problema com isso. E, portanto, um pouco esta nossa fantasia de que, de alguma maneira, para haver solidariedade europeia, temos de ter os países do norte da Europa a despejarem dinheiro sem condições cá, acho que talvez valha a pena abandonar essa fantasia e aceitar que empréstimos em boas condições são já uma solução excelente para aquilo de que nós precisamos. E até porque, como eu disse nesta apresentação, a questão das integrações das dívidas, a mutualização de dívida, que é um
primeiro passo para a integração orçamental. Isso é um veneno político enorme, com tal possibilidade de dissolução existencial dos países numa grande entidade europeia, que é muito difícil, digamos assim, de conceber como sendo possível no período mais imediato. E, portanto, pensar que o Plano Marshall pode ser aquilo que realmente o Plano Marshall foi, quer dizer, porque há um pouco esta mitologia geral de que de repente os americanos despejaram dinheiro, e despejaram dinheiro, mas encheram o dinheiro de condições, quer dizer, os juros, etc., e também comprar coisas nos Estados Unidos. Isto é, os Estados Unidos acabaram a guerra com excesso de capacidade e, portanto, precisavam de escoar imensas coisas, dava-lhes jeito de escoar, aos europeus dava jeito de importar e, portanto, o Plano Marshall foi isso, portanto, não foi propriamente, digamos, uma espécie de ação caritativa. Exato, não foi uma ação caritativa dos Estados Unidos, foi uma coisa racional, lógica, com princípios, digamos, económicos e de relação entre entidades, digamos, lógica e racional e fundada em princípios financeiros e económicos. Isto é a Europa. E se nós tivermos aquela recuperação em V, não é? Se isto não se demorar muito tempo, em V profundo, mais ou menos profundo, se isto não demorar muito tempo, talvez de facto os países do Norte da Europa acabem isto numa situação mais ou menos boa e talvez seja possível montar uma coisa deste género em que digamos, o maximalismo do sul da Europa também desapareça um pouco. Aliás, a Itália já desapareceu. A Itália, que era o país que mais ameaçou sair do euro, da União Europeia, quando isto começou, quando a Lombardia estava digamos, em chamas, não propriamente, mas naquela situação trágica, ameaçou tudo e mais alguma coisa. O Parlamento votou há uns dias que aceita empréstimos. Portanto, os partidos políticos italianos caíram um bocado na real e disseram assim, se calhar não vale a pena ir longe nesta luta, não é? Que pode implicar nós sairmos não só do euro como da União Europeia, e se calhar não é a melhor coisa para fazer no meio de uma crise como esta. Se calhar no meio de uma crise como esta mais vale manter alguns laços que existem com a maior parte dos países todos. E, portanto, estas coisas, um bocado como que o nosso Primeiro-Ministro fez com a Holanda, talvez uma coisa mais moderada, digamos, sim, exigir deles alguma coisa, alguma ajuda, mas entender também o lado deles, de que eles também não podem fazer isto sem condições, talvez seja a melhor maneira de chegarmos aqui a algum ponto. Isto é na Europa. Claro, depois há a tua outra parte da pergunta, que é, digamos, um bocadinho mais intratável, ou que nós teremos alguma dificuldade em pensar, embora em Portugal nós já tenhamos lidado um pouco com isso, que é, e se no fim disto tudo a Europa acabar também exaurida, incluindo Alemanhas, Holandas, Dinamarcas, Suécias, etc., e eles não tiverem a mesma maneira de nos ajudar, porque estão eles próprios metidos numa situação extremamente difícil. Aí olhamos para fora, os Estados Unidos parecem estar, digamos, noutra, não é? Numa perspectiva bastante diferente desta, e ou nós regressamos à velha parceria transatlântica, se isso for possível, embora também haja o risco dos Estados Unidos acabarem eles próprios exauridos com isto, ou olhamos digamos, para o país e para a economia que parece estar agora, digamos, a sair da tormenta, que é a China, e aceitamos, digamos, a sua assistência. Sendo que isso coloca o problema que já se tem discutido pela Europa toda, que é tentar evitar a perda de ativos estratégicos. Não é? Já todos os países europeus andam com esse receio, não é? De que de repente, com a desvalorização dos ativos europeus, a China vem e controla ativos estratégicos com os seus meios financeiros, controla ativos estratégicos europeus.
Na realidade, Portugal já passou um pouco por isso, não é? Quer dizer, nos últimos anos, alguns ativos estratégicos foram comprados por empresas estatais chinesas. Portanto, já passámos um pouco por isso. Claro, é um risco que acontece e julgo julgo que o ideal seria realmente aqui no fim disto tudo, por um lado, introduzir um certo realismo nesta ideia dos planos Marshall. Pronto. Não imaginar que é tudo, porque há um pouco aqui a discussão em Portugal que é, estamos muito mal, ajudem-nos, e estamos todos mal, quer dizer, quer dizer, nunca estamos todos bem e as pessoas que nos ajudam também têm os seus problemas e, portanto, têm de lidar com esses. Portanto, há um certo realismo nisto e tentar encontrar aquele que é o caminho em que o benefício mútuo é maior. E que será uma negociação difícil, mas que eu acho que tem de ser feita. Eu acho que toda a gente tem interesse em preservar a União Europeia. O euro pode ser mais difícil por estas razões que eu disse, mas a União Europeia, pelo menos, toda a gente tem interesse em mantê-la, incluindo os países do norte da Europa, e, portanto, eu julgo que um certo realismo nisto é importante. Claro, se a situação económica for demasiado catastrófica no meio disto tudo, de facto temos de pensar em soluções extra-europeias que trarão, de facto, alguns riscos em termos do controlo desses ativos estratégicos, sendo que há evidentemente aqui um problema muito importante para nós, que é a questão dos regimes políticos. Pronto, os Estados Unidos são uma democracia e eram, no fim da Segunda Guerra Mundial, a China não é, e isso evidentemente coloca-nos problemas sérios sobre aquilo que queremos ou não queremos aceitar sobre limitações aos nossos mecanismos de liberdade a que nos habituámos já há algum tempo. E eu ao reler o Rica Vida, às tantas deparei-me com uma crítica que me pareceu muito apropriada a este tempo, que é a reflexão que fazes sobre o facto de nós estarmos, pelo menos desde o Marquês de Pombal, a tentar fazer reformas estruturais, chamando-lhe variedíssimas coisas, mas de forma a adaptar a nossa economia. E se essa procura não é um bocadinho o outro lado, pretensamente mais operativo, mas igualmente paralisante, o outro lado daquilo que é esperar sempre por um ciclo qualquer bom, não é? Nós vivemos o ciclo das especiarias, o ciclo do ouro, depois tivemos o ciclo dos fundos logo a seguir à adesão. A reforma estrutural também as reformas estruturais também não são uma espécie de Godot que faz com que haja uma paralisia, por um lado, dos nossos responsáveis políticos e, por outro, também da própria sociedade para poder reagir a isto? Isto era uma pergunta, se calhar, mais que tem um contínuo histórico e não apenas a este momento. Relativamente a esta altura, uma das coisas que falaste foi precisamente sobre a necessidade para uma economia tão assente no turismo, a necessidade de diversificar os setores em que se aposta. E eu reparei que não avançaste nenhum. Posso desafiar-te a propor algum que talvez seja interessante Portugal perspectivá-lo como não um possível caminho e não um possível ciclo, não é isso, mas alguns setores daqueles que falaste que requeiram outro tipo de qualificação, que requeiram outro tipo de valor acrescentado, que possam ser caminhos para que o país se reequilibre. Apenas uma última pergunta sobre o caráter ou não deste aspecto da existencialidade portuguesa. Nomeadamente,
o nosso regime atual, esta Terceira República, assentou desde sempre na perspectiva de se integrar nesse espaço económico. A ruptura do espaço económico, que a partir do ponto de vista estritamente político seria um reganhar da soberania, não seria ela própria, admitindo que chegamos aí, também uma ruptura existencial, atendendo a que este regime assenta nessa ligação e nessa interpenetração europeia. E vou-me calar, que já falei demais. São perguntas um pouco difíceis. Começaste por, recorda-me lá, eu não tomei nota, foi... as reformas estruturais, certo? Exato. Se não são uma espécie de outro lado desta... sim, eu julgo que... quer dizer, quase todas essas reformas estruturais, de facto, correram mal ou não tiveram os resultados pretendidos, porque há uma certa, digamos, há uma certa inflexibilidade nessas reformas estruturais, que depois se confronta com uma realidade que se altera com muita rapidez. Eu acho que o essencial para qualquer país, qualquer economia, é uma certa flexibilidade com meios para gerir a flexibilidade da melhor maneira. E o que é preciso para isso? É preciso pessoas qualificadas, é preciso infraestruturas com qualidade, é preciso, digamos, um funcionamento mais ou menos rápido das relações empresariais e burocráticas, para, no fundo, manter... eu acho que Portugal realmente é flexível e é isso que talvez explique a tal rica vida. Quer dizer, sempre houve aqui uma certa flexibilidade, mas é assim uma flexibilidade de regime baixo, digamos assim. E eu julgo que essa flexibilidade é importante a um nível mais alto. E talvez agora nós até já tenhamos um bocado mais capacidade de fazer isso, temos mais pessoas qualificadas. E é aí que se liga a tal questão das sugestões. Tu bem reparaste que eu não quis sugerir nada, É verdade. para não me comprometer, não, mas pronto, vou tentar dar assim uma coisa um bocadinho mais concreta, sem ser demasiado concreta, até lá está, não tenho nenhuma varinha mágica, nenhum de nós tem, isto são processos coletivos, societais, não é? Como se diz em escolas de sociologia, mas realmente é isso, é um processo, não sou eu que vou agora dizer, é assim que se faz, são coisas a que lá chegaremos por organização social. Mas é aqui que eu acho que realmente a dimensão, como eu disse, a dimensão europeia é importante. Nós poderíamos pensar numa certa reindustrialização da Europa, que se viu nesta altura que, de facto, a perda de alguns setores industriais, nesta altura, pôs-nos muito a descoberto. Quer dizer, a nossa dependência, de repente, de ventiladores da China, de medicamentos da China, de tudo e mais alguma coisa, de máscaras da China, de não sei o quê, dos bens industriais mais elementares aos mais complexos, tudo importado da China, ou de qualquer, sobretudo da China, mas de outros países. Quer dizer, a nossa dependência industrial por deslocalização em relação à China pôs-nos numa situação, de facto, pôs-nos muito a descoberto e foi preciso chegarmos aqui para começarmos talvez a pensar que se calhar não deveríamos ter deslocalizado tantas coisas. E, portanto, é aí que eu vejo esta possibilidade de reindustrialização mas que, mais uma vez, julgo que teria de ser entendida à escala europeia, não é? Portanto, isto é uma reindustrialização em que Portugal tivesse o seu papel, provavelmente não seria o principal, porque não será um país muito dotado de capital nem de mão de obra qualificada em relação a outros, mas apesar de tudo integrado neste espaço europeu. E, portanto, é isso, quer dizer, não te vou dizer agora assim, é este setor. Eu acho que tem de
julgo eu que provavelmente a ideia mais interessante seria conceber a Europa como uma área económica mais integrada do que aquilo que é, sem tantas, digamos, sem tantos leaks, sem tantas saídas digamos, por cadeia logística, por cadeias de abastecimento que se dispersam pelo mundo inteiro e que deixam, de repente, numa situação destas, a própria Europa incapacitada de fazer produtos integrados porque está dependente de cadeias logísticas que estão completamente interrompidas agora. E, portanto, essa maior integração seria talvez uma possibilidade, acho eu que é a possibilidade mais interessante que se pode discutir. E, portanto, aí já te estou a apontar, sem te dizer é o setor X ou Z, estou a apontar para um caminho que seja que é um pouco mais concreto, quer dizer, que é uma redefinição económica e da situação da Europa e da situação da Europa na economia mundial, que passaria pela recuperação de facto de alguma integração económica interna sem tanta dispersão a nível mundial. A tua terceira pergunta era muito interessante, sobre se não seria uma quebra existencial nós dispensarmos a Europa. Sim, pois era, de facto era. A questão está, qual é a alternativa, não é? Quer dizer, isto é, historicamente tivemos aquelas ligações África, Inglaterra, América, o Atlântico, pronto. Houve essa é digamos, uma ligação estratégica histórica que nós temos. Neste momento, digamos, é viável, existe algum caminho que podemos talvez construí-lo com mais alguém, mas quer dizer, os Estados Unidos, não sei bem para onde é que estão a olhar, a Inglaterra, quer dizer, a África, a integração, todos esses caminhos históricos do passado estão abertos, agora podemos recuperá-los. É uma possibilidade, quer dizer, aquilo que temos mais à mão é esse europeu. Mas realmente, quer dizer, no meio disto tudo, nós podemos chegar à conclusão que há aqui um nível de disfuncionalidade no funcionamento da União Europeia, sobretudo na dimensão da União Monetária, porque em termos económicos eu acho que ninguém duvida de que temos todos vantagem em termos um mercado maior. Agora, a União Monetária coloca tantos problemas que há um nível aqui de disfuncionalidade que nós podemos achar às tantas que não vale a pena continuar com isto. E se chegarmos a essa conclusão, o que é que temos aí como alternativa? Quer dizer, é um pouco difícil. Se calhar a alternativa vai aparecer por si própria, não é? Integração com outras zonas do mundo que tenham interesse em criar digamos, qualquer funcionamento coletivo internacional que seja interessante. Eu acho que neste momento é isso, estamos também um pouco perdidos, eu próprio estou aqui digamos, a lançar umas ideias, mas é evidente que não sei, que estamos aqui, e eu acho que estará também tudo dependente da severidade que esta crise tiver. Se nós chegarmos ao verão e virmos, digamos, que há aqui uma certa recuperação da vida normal, como ela era, talvez as coisas regressem a uma espécie de baseline, não é? Uma coisa normal, tal como ela costumava ser. Se isto se prolongar muito tempo, é este ano, depois é o próximo ainda, com ameaças de saúde pública, que ninguém sabe o que é que há de fazer, se há de ir para a rua, se há de ir trabalhar, se não há de trabalhar, o que é preciso fazer. Se isto tudo se prolongar por muito tempo, então aí realmente estes cenários que estamos aqui a colocar, que neste momento são um bocadinho, digamos, considerações distantes, podem-se colocar mais imediatamente. Mas eu penso que está tudo muito dependente
da maneira como saímos disto, da maneira como conseguirmos sobreviver a esta crise. E, portanto, lá está, uma crise existencial que pode ser resolvida, por exemplo, de acordo com, seguindo um pouco a tua ideia, abandonando a União Europeia. Eu não quero isso, eu aliás acho que não deveríamos fazer, mas sim, porque não, se chegarmos à conclusão que nada disto funciona, que não conseguimos obter qualquer tipo de relação mais solidária ou interesseira com os nossos parceiros europeus, para quê, não é? Isso foi o que disse o primeiro-ministro italiano. O que é que estamos aqui a fazer se não nos dão algum dinheiro? Pronto, eles, entretanto, já chegaram a um entendimento mais racional, que é o que eu espero que aconteça, para que isto não seja uma ruptura demasiadamente grande, mas é isso, podemos chegar a esse ponto, porque vale a pena também pôr essa questão aqui na mesa para quem, que é também um pouco aquilo que se viu nesta crise, que é aquelas pessoas que de repente, perante aquilo que é um aparente colapso social e económico do nosso mundo, inseriram a sua, digamos, o seu fetiche particular. E o mundo agora vai ser isto, e o mundo vai ser aquilo. Agora é que, normalmente, quando acontecem estes colapsos, isto é muito mau, quer dizer, porque andamos durante algum tempo muito perdidos, quer dizer, as guerras mundiais, tudo isso são momentos em que as coisas de repente deixam de ser como eram de costume e é uma catástrofe. Portanto, não vale a pena estarmos aqui nós a imaginar que vamos construir o nosso paraíso particular na Terra, que não vai acontecer. Vamos construir qualquer coisa feito dos vários paraísos particulares de cada um e pode ser um processo muito difícil e, portanto, não vale, eu acho que a melhor maneira para alguma sobrevivência da nossa vida e da nossa sanidade é tentar regressar o máximo possível à normalidade. Se não for possível, então aí temos de facto de pensar noutras coisas, mas para isso temos de ver como é que isto tudo acaba, não é? Obrigadíssimo, eu acho que já tem sido muito, muito interessante e como tal o tempo voa, já estamos quase no limite da nossa hora que tínhamos estipulado. Eu tinha ainda aqui algumas questões que nos foram sendo colocadas, a maior parte já foi respondida, mas se calhar muito, muito sucintamente e só até repetindo um pouco o que o Sr. Professor já focou, mas tem duas questões, uma pegada com esta última que referiu da Europa. Nós temos noção que os países europeus partem de situações muito diferentes. A solução que for encontrada pode trazer aqui problemas graves a nível concorrencial e sobretudo para as empresas portuguesas a nível da sua competitividade. Pergunto-lhe se acha que uma solução a nível europeu poderia ser uma combinação frutuosa, aqui segundo uma pergunta, entre por um lado a emissão das chamadas obrigações perpétuas, como advoga por exemplo o Jorge Soros, e em que a responsabilidade reside apenas no pagamento dos juros, na obrigação de reembolso dos juros, com uma atribuição maior de poderes à União Europeia para o lançamento de impostos, designadamente sobre as empresas multinacionais, que se tem falado muito nos últimos tempos. Esta por um lado. Por outro, tudo isto também já foi aqui focado, toda esta crise trouxe ao de cima preocupações e questionamentos sobre o que tem sido esta globalização. Talvez nos tínhamos abraçado uma globalização demasiado excessiva, como se vê agora, estamos até a repensar em termos de política industrial o que é que vamos fazer. Isto significa que a globalização, tal como a conhecíamos, está ameaçada. Será que está em perigo a própria globalização, ou como o que é que das análises que tem feito e do que tem visto e das respostas que têm sido dadas pelos vários países, o que é que lhe parece que vai sair disto tudo? E com isso finalizava e depois finalizávamos a sessão. Acho que se está a ouvir, sim. A globalização, de facto, eu acho que sim, que há um certo perigo de pelo menos tal como a conhecemos, a globalização, tal como
tal como a conhecemos, desaparecer. Julgo que não desaparecerá completamente. Todos os países continuam a precisar de comércio com outros países e, portanto, mais ou menos, com maiores ou menores restrições, eu julgo que isso vai continuar. Agora, realmente, aquilo que nós fizemos nos últimos anos com a globalização é a tal questão de, digamos, dessas tais cadeias logísticas globais muito integradas por diferentes países. Ora, aquilo que nós verificámos, e verificámos até mesmo na União Europeia, de repente foi o regresso dos Estados e dos Estados nacionais. Dos Estados nacionais, desde logo a solução imediata que foi encontrada pelos países para combaterem a epidemia foi fronteiras, fechar as fronteiras e só permitir, e depois atribuir aos Estados funções excepcionais para lidar com uma crise de saúde pública que rapidamente se está a transformar numa crise económica em que toda a gente também pede ao Estado ajuda para enfrentar a crise económica. Portanto, rapidamente regressámos, digamos, no meio desta crise, perdemos digamos, essa dispersão global que tinha existido até agora para regressar. E, portanto, a crise terminou imediatamente com a globalização tal como a conhecíamos, resta saber se regressamos a ela ou não. E realmente, provavelmente, é isso que eu já tinha dito na outra resposta e que, no fundo, volta a ser colocado aqui e que vale a pena continuar a discutir, é essa tal reindustrialização, regresso de atividades mais estratégicas à Europa, mas aí julgo que há um outro problema que eu não mencionei antes, mas que vale a pena discutir agora, é que isso exigirá algum grau de conflito com outros blocos. Isto é, se a Europa decidir agora fazer um bloco económico com alguma coerência própria e menos ligado a outras partes do mundo, isso exigirá, desde logo, enfrentar, quando eu digo conflito não digo necessariamente uma guerra, não é? Mas digo algum atrito com as áreas com que deixamos de ter esse mesmo tipo de cooperação. O principal, obviamente, é a China, não é? Que se transformou na manufatura do mundo, na fábrica do mundo, e, portanto, quase todos os produtos industrializados vêm de lá, não vêm só de lá, vêm, evidentemente, de outros países, mas uma grande parte vem de lá. E, portanto, e também dos outros países. Portanto, se nós quisermos criar esse tal bloco europeu, temos de, quer dizer, há aqui de facto uma dimensão geoestratégica que vai exigir dos responsáveis políticos e económicos europeus essa noção de que há aqui um certo grau de atrito que vai ser introduzido. Isto não se vai, se quisermos fazer isso, não vamos poder fazer isso sem entrar em alguma espécie de atrito ou de conflito com outros blocos económicos. E, portanto, acho que isso também é preciso ter cuidado com isso. Isto é, nós, lá está, não queremos, mais uma vez, eu não quero, nem vocês quererão, introduzir o nosso próprio fetiche aqui, que é vamos reindustrializar a Europa, vamos reinventar a Europa como um bloco económico autónomo. Certo, acho que sim, vale a pena pensar nisso, mas se insistirmos com demasiada força nessa ideia, podemos realmente estar a criar um conflito com outras zonas do mundo, com quem também, o que também não nos interessa. Portanto, lá está, mais uma vez, acho que é sempre uma questão de ponderarmos o bem e o mal de cada uma das coisas. E alguma globalização nós convém ter, isto é, mesmo esse tal espaço, de facto um espaço económico europeu, talvez dispensar, com especializações regionais dentro da Europa, talvez dispensasse a utilização de muitas destas importações que vêm de outras zonas do mundo. Mas mesmo a Europa nunca seria um espaço autossuficiente, necessitaria sempre de alguma relação com outras zonas do mundo. E, portanto, mesmo isso que se faça, mesmo essa reindustrialização, mesmo esse regresso a certos setores estratégicos, tem de ser feito de uma maneira que não hipoteque completamente a nossa vida e introduza novos problemas que nós também não queremos. E, portanto, julgo que é isso. A questão do financiamento, sim, eu já respondi um pouco a isso, não é? Quer dizer, no início ou até quando falei sobre a questão do plano Marshall, quer dizer, é isso, não vale a pena pôr
lá está, mais uma vez, pôr as nossas fantasias numa situação de crise em que temos de ser práticos. Quer dizer, prático aqui é haver algum dinheiro originado de quem ainda o tem, em condições mais ou menos boas, dívida perpétua com só sem capital, só juros, quer dizer, tudo isso que são de facto mecanismos que foram utilizados, por exemplo, no plano de Marshall. Tudo isso eu acho que são ideias que vale a pena reter, e eu julgo que deve prevalecer algum realismo da parte dos nossos decisores a esse respeito. E é como eu digo, quer dizer, isto já se está a ver um pouco, acho eu que já se está a ver um pouco. Quer dizer, os italianos já desistiram do maximalismo, o Parlamento italiano já desistiu do maximalismo das ajudas, e muita gente na Suécia, na Dinamarca, na Alemanha e nesses países também já desistiu do maximalismo das condições. Eu acho que aos poucos estamos aqui a chegar a um caminho em que, digamos, não é tudo o que uns querem, nem tudo o que os outros querem, mas chegamos aqui a uma coisa que talvez seja aquela que é mais vantajosa para todos nós. Eu só espero que isto continue assim. Porque é isso, quer dizer, e lá está, mais uma vez, depende da severidade da crise. Há pouco eu não usei este exemplo, mas quer dizer, o Plano Marshall é o exemplo de de um pós-guerra feliz. Nós temos o exemplo de um pós-guerra infeliz, que é o pós-Primeira Guerra Mundial. Isto é, quer dizer, este momento em que nós vivemos, muita gente compara com a guerra. Eu acho que não é um bocado parecido com um pós-guerra, quando se desligam as máquinas de guerra e há aquela... Pois é, o que é que se faz a seguir? E na Primeira Guerra Mundial aquilo que se fez foi a Grande Depressão, basicamente. Quer dizer, ninguém se entendeu, toda a gente a despejar desemprego para todos os países, ninguém a querer entender-se, ninguém a querer reestruturar as economias para uma nova economia mundial. De repente a Grande Depressão, e a Grande Depressão explica a Segunda Guerra Mundial. A seguir à Segunda Guerra Mundial, o que é que aconteceu? Houve esta capacidade de criar, por um lado, a ajuda americana, mas houve a necessidade de criar a cooperação europeia, depois a cooperação mundial, etc. E chegou-se a um entendimento, mesmo países que tinham estado praticamente 30 anos em guerra, a Alemanha e a França, desde 1914 até 1945, em guerra, entenderam-se para formar uma área de cooperação, etc. É este, quer dizer, digamos, há dois pós-guerras, não é? Quer dizer, há dois remobilizações depois da desmobilização. E, de facto, temos, na história do século XX, temos dois exemplos muito claros de um que pode correr bem e de outro que pode correr mal. E eu julgo que, mais do que estar aqui a dar assim, soluções mais concretas, embora todas essas relativas a facilitar dívidas, etc., sejam, julgo eu, as mais corretas, é um pouco este espírito de alguma flexibilidade nestas negociações que vão ser muito difíceis, e lá está, mais uma vez, tudo muito dependente de como isto tudo acabar. Se acabar rapidamente, mais ou menos rapidamente, ainda há aqui um certo regresso à normalidade escorreito. Se demorar muito tempo, começa a ser, de facto, começam-se a colocar outro tipo de problemas. Obrigadíssima. Estão a ouvir? Sim, eu estou a ouvir. Sim. Muito obrigada, foi de facto, acho que tínhamos aqui ainda muito mais temas para continuar a conversar, muito para lá da hora do almoço, mas estamos de facto a chegar aqui ao final do nosso tempo. Não deixa de haver aqui uma mensagem de esperança, portanto eu acho que temos a história que já nos dá alguns ensinamentos, se tivermos atenção àquilo e à experiência histórica, que já temos alguma, foi má na altura, mas pelo menos pode servir para aprendermos algumas lições e para ser mais rápida e mais estruturada a nova solução, e parece que as coisas, enfim, com mais ou menos dificuldade poderão encarreirar-se por uma solução que seja melhor para todos nós, até porque está de facto muita coisa em causa, são todos os países envolvidos, o que também tem aqui um incentivo adicional para que as coisas corram pelo melhor. Cumprimos o tempo estimado, acredito que, como disse, poderíamos continuar aqui a alongar-nos, mas infelizmente não podemos. Teremos muito gosto, se quiserem continuar a enviar-nos questões adicionais, tentaremos
dar ainda respostas já no final desta sessão. Resta-me agradecer terem estado connosco, mantemos disponíveis e convido-vos a seguirem as nossas próximas sessões de webinars, temos vários preparados e que a informação seguirá em breve e de qualquer forma temos também muita informação disponível na página Helpdesk Covid-19 em abreuadvogados.com. Muito obrigada e até breve.